Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma pós-graduação aqui no Legale. Uma honra, um prazer estar com vocês. Essa pós de contratos é uma pós muito querida, não é? É uma pós muito bem-vinda, porque contratos foi a primeira matéria minha que eu lecionei na graduação. Isso já tem mais de 25 anos por aí. A minha primeira aula da graduação foi contratos. Então é uma pós que eu gosto muito, é uma pós que eu tenho um especial carinho. E eu sempre achei essa pós uma pós, como eu posso dizer, de uma especialização bem importante do direito. Aliás, eu costumo dizer sempre, e já estive em várias empresas públicas e privadas atuando como advogado, e há sempre uma necessidade do advogado contratualista. Eu percebo isso hoje, né, lendo, embora eu tenha o escritório hoje, eu não, mas eu sempre gosto de dar uma olhadinha nos jornais para ver o que as empresas, né, estão contratando, né, qual é a necessidade das empresas no momento. E eu sempre percebo que o contratualista tem sido insistentemente lembrado, não é, para essas empresas. Por quê? Porque me parece, não é, e realmente que o advogado ele é muito combativo, então normalmente ele vai mais para um consultivo ou para especificamente o contencioso, seja ele contencioso trabalhista, né, contencioso tributário, contencioso civil, enfim. Contratos aí fica como uma vamos dizer assim, espécie do direito civil, mas vira e mexe, usando uma expressão popular, as empresas precisam do advogado contratualista. Então é uma pós muito importante, é uma pós muito focada, não é? Num ponto de grande expressão no direito cotidiano, que é contratos, tá bom? Então dizer, não é, estar aqui com vocês, abrindo, não é, esse meu especial carinho com contratos, tá bom? Bom, feitas essas considerações, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu atuo, só para a gente poder introduzir, não é, o professor Durval, conversar um pouco com vocês sobre o que foi a minha carreira, não é? Mas eu atuo com contratos desde 1979. Então já é um tempinho aí que eu atuo nessa área, né? Lecionei muitos anos, né, a área de contratos. Na minha empresa, eu que faço a parte empresarial contratual. Então, além de gostar da matéria, eu também tenho esse dia a dia com ela, né, o que me torna, vamos dizer assim, um especialista na matéria. Não é? Eu não tenho essa especialização, eu tenho outros mestrados, outras especializações, mas escrevo muito sobre contratos, atuo nessa área e lecionei contratos, continuo lecionando durante muitos anos. Tá? Então, cheguei a chefiar, né, departamentos de contratos, enfim. No Banespa, eu fui da divisão de contratos durante um bom período que eu estive lá, depois assessorei o presidente do banco, um outro período. Enfim, então é só dizer a vocês dessa vivência minha em contratos. Essa nossa primeira aula é uma primeira aula muito importante. Por quê? Porque nós vamos iniciar, a pós de contratos, ela está estruturada da seguinte maneira, não é? Com o professor Cáceres, nós teremos toda a teoria geral dos contratos. E comigo, nós teremos os contratos em espécie. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar todos os contratos do Código Civil Brasileiro. Todos, não é? Sem exceção. E vamos discutir cada um deles, vamos expor as suas especiais características, enfim, vamos debater o contrato, passar uma parte prática para vocês, não é? Porque essa sempre foi a tônica dos cursos de pós-graduação do Legale, levar a parte prática para você, tá? Então, nós vamos iniciar com aquele que é considerado o príncipe dos contratos. Na realidade, todas as vezes que o Código Civil Brasileiro abre um tópico, abre um ponto, ele abre com o mais importante. Tá? Então, se você for observar, então, dos bens,
o imóvel. Dos contratos, compra e venda. Dos direitos reais, a propriedade. Então, ele abre sempre com aquele que Miguel Reale, que em 1969 foi designado, né, para poder chefiar, né, o projeto de reforma do Código Civil brasileiro, né, ele estratificou assim o Código. Eu acho fantástico. Ele traz o primeiro tópico importante relativo a cada ponto do Código. Né? Quando ele vai trabalhar as pessoas, né, a pessoa natural, que é a pessoa física, vem em primeiro lugar. Então, foi muito feliz. Né? Já tínhamos essa estratificação, mas ele manteve, o que eu acho que está correto. E veja que o contrato de compra e venda é um contrato muito antigo. Então, tanto é verdade que nós vamos iniciar a aula de hoje com uma parte histórica, para depois, então, debatermos esse contrato de compra e venda que nós temos aqui no Código Civil Brasileiro atualmente. Tá bom? Então, o primeiro ponto que você, contratualista, um especialista agora, ao final dessa formação, você terá uma especialização em contratos, que é muito bonita. Eu já disse aqui quão importante ela é. Então, eu particularmente falando, eu acho que é necessário um especial carinho, uma especial atenção com o contrato de compra e venda, que é um contrato importante. Né? Lembrando que nós o denominamos o príncipe dos contratos, assim como nós denominamos a propriedade como o príncipe dos direitos reais. Tá bom? E outra coisa, né? Se você for observar bem, e aqui eu quero fazer só uma consideração, lembrando a você do tempo da sua graduação, mas a gente sempre falava assim, economia, aula de economia, eu nem vou. Né? E se passava a lista, o colega assinava. Então a gente sempre, eu falo a gente de uma maneira geral, né? Lógico, você falou, nossa, a matéria que eu mais gostava é economia, o outro, nossa, não é? E eu comecei o direito ali no comecinho da década de 80. E eu me lembro bem que economia não era a minha preferida, certamente, não era a minha matéria preferida no primeiro semestre. Então, assim, mas eu confesso para você que ela é importante para a compra e venda, por quê? Porque hoje, o que gira a economia? Porque basicamente, eu vou trabalhar basicamente, tá? Nós temos dois tipos de comandos econômicos. Nós temos o capitalismo e nós temos o socialismo. Eu não vou discutir o socialismo, mas eu quero discutir o capitalismo. Por quê? Porque o que acontece? Qual é a base do capitalismo? A base do capitalismo é a circulação de riqueza. Você lembra disso daí, da sua aula de economia? Tá lembrado? Então, a base do capitalismo é justamente a circulação de produtos e a circulação de serviços, que também é a base do direito do consumidor. Então, esse movimento, né, de pessoas comprando bens móveis, bens imóveis, direitos, prestando serviços, né, sendo remunerado por essa prestação de serviços, isso daí, na realidade, movimenta a economia. Porque a economia é um círculo, né? Ela é autoalimentada pelas próprias forças, né, que a compõem. Então, imagine você o seguinte, qual é o contrato mais executado? Qual é o contrato mais celebrado? Compra e venda. Compra e venda. Desde a aquisição de um salgado em um boteco, né, até a aquisição de uma casa, tudo isso daí é compra e venda. Então, eu posso dizer certamente que um dos contratos mais usados no mundo no que pertine à parte de capitalismo, né, do capitalismo, é o contrato de compra e venda. Então, por isso que eu chamo a atenção para vocês de que nós teremos um olhar todo especial para esse tipo de contrato. E até porque no dia a dia dos nossos clientes, nós temos que pensar também que além de você, né, se titular especialista em contratos e dar aula nesse segmento, ser um professor de contratos, né, em nível de graduação, você também será um profissional. Você vai usar as informações desse curso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos profissionais e nos seus relacionamentos
pessoais, porque afinal de contas também você adquire, né? Você celebra o contrato de compra e venda. Então ele tanto serve para você no seu dia a dia, quanto ele também servirá para você na sua advocacia. Então, nem todos os contratos, ou grande maioria deles, nós vamos trabalhar os aspectos históricos. Mas no contrato de compra e venda, eu gostaria de bater um papinho com vocês sobre isso, tá bom? Ótimo. Então, nós vamos pegar lá o primeiro slide nosso, justamente essa parte histórica, né? São os aspectos históricos do contrato de compra e venda. Muita gente diz o seguinte, e eu ouço isso muito, né? Porque eu também cheguei a lecionar, acho que por umas 2 oportunidades, essa matéria na graduação, que é a história do direito. Né? Então, o profissional, eu tenho até palestras aqui na OAB São Paulo sobre justamente uma parte histórica, né, de como advogado, como é que foi a nossa profissão ao longo do tempo. Tá? Mas o contrato de compra e venda, todo mundo acha, fala, não, nós bebemos, né, nós temos toda uma estruturação do direito brasileiro vindo do direito romano. Né? A nossa base é o direito romano. É verdade, não é? A nossa base é o direito romano. Até um dos 3 tópicos que nós vamos estudar dos aspectos históricos está relacionado justamente ao direito romano. Mas eu gostaria que você não usasse a seguinte expressão: iniciou-se no direito romano. Por quê? Porque, na realidade, o contrato de compra e venda, ele vem de muito antes. Nós vamos, o primeiro ponto agora da nossa matéria, nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Hammurabi. Você está vendo aí que na tela ele está montando, né, toda uma informação para você do Código de Hammurabi. Né? Então, o que acontece? Esse Código de Hammurabi, há uma posição de que ele é de 2065 a.C. Então, você imagina uma legislação mais antiga do que Cristo, do que nós estamos agora. Então, em 2067 está muito mais antigo do que nós estamos depois de Cristo. Então, você verifica que já desde aquele tempo, nós já tínhamos a figura do contrato de compra e venda. Codificado. Legislado. Então, na realidade, em 2067, 2065 a.C., foi muito antes da ascensão romana. Então, assim, é importante que nós saibamos que o Código de Hammurabi, e aí você vai me dizer o seguinte, ô Durval, e como é que o Código de Hammurabi chegou aos nossos dias? Porque, afinal de contas, não é, imagina-se que o papiro veio só com o Egito, quando nós tivemos acesso ao papiro. Então aí nós começamos a abandonar as tábuas e as pedras e começar a escrever no papiro, que hoje é o papel. Então, como é que chegou até nós o Código de Hammurabi? Então, veja vocês, deixa eu só dar um crédito, eu tenho até esse livro em casa, do Jair Lott, eu gosto muito, tá? Acho que, salvo engano, é da Edipro. Se você puder adquirir, fica a recomendação minha, tá? Por quê? Porque quando você for dar aula e for dar essa informação histórica, né, ele tem na integralidade o Código de Hammurabi, o Código de Manu, as 12 tábuas. São pontos importantes para que você... E eu tenho também as institutas, mas nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que interessa para nós aqui? Como chegou até nós, então, o Código de Hammurabi? Porque as informações técnicas estão aí, né? Um dos documentos mais antigos da história da humanidade, né? Foi encontrado por uma expedição francesa. Na realidade, é uma pedra, né? Não o código, mas ele está talhado na pedra. Então, por isso é que ele chegou até os nossos dias. E ele tem toda uma legislação comercial, criminal, familiar. E vamos lá, já vou aqui passar para vocês. Olha ele aí. Né? Então, essa é a escrita dele, né? E ele é essa pedra. Ele ficava nas praças, né? Ele
pediu para que fossem feitas essas pedras, e essas pedras então ficavam nas praças, nas localidades, para que a pessoa então tivesse acesso à legislação. Como hoje nós temos uma legislação, às vezes você vai num posto de gasolina, vai num comércio, está lá um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, naquela época nós tínhamos essa pedra. E essa pedra, então, ela representava a legislação. Essa pedra, se você olhar bem aí, vou pedir para colocar a pedra de novo. Olha, ela tem uma feição fálico, né? Fálico é uma feição meio que sexual, tá vendo o que parece ela aí, né? Então, assim, até muita gente critica, ela fala assim, parece alguma coisa que eu não posso dizer aqui, né? Mas realmente ela é essa feição. Ele resolveu ela é basal, né? Ela tem uma base, mas lá no cume dela ele não deixou ela quadrado, né? Não deixou ela retilínea. Ele fez ela, né, no sentido meio cuneiforme, não é? Então ela tem esse sentido, essa postura fálica, tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, alguns dispositivos, não é? Relacionados ao Código de Hammurabi. Ele está montando aí, mas veja lá, se o comprador não apresenta o vendedor e as testemunhas perante as quais ele comprou, mas o proprietário do objeto perdido apresenta um testemunho que reconhece o objeto, então o comprador é o ladrão e morrerá. O proprietário retoma o objeto perdido. Nossa, mas que código terrível, não é? E aí vem, se alguém sem testemunhas ou contrato compra ou recebe depósito ouro ou prata, um escravo, uma escrava, um boi, uma ovelha, um asno, ou outra coisa de um filho alheio de um escravo, é considerado como um ladrão e morto. Não é? Então, assim, era um código terrível. Não é? Você imagina, no caso específico, não é? Você faz isso, se você está morto. Olha, você observa isso daqui, se você não andar direitinho, você está morto. Então, assim, do ponto de vista corretivo, devia ser uma potência. Porque não era o fato de você descumprir um tipo penal, incorrer num crime. Não, em um determinado negócio, se você fosse verificado que você tinha uma má-fé, você era morto. Então era muito potente o descumprimento da coisa. Era punido com a morte. Então eu imagino, né, que no tempo de Hammurabi as pessoas realmente andavam na linha. Por quê? Porque se você saísse um pouquinho, morte. Então agora também não se sabe, não é, se ele levava tão a ferro e a fogo as próprias disposições do código, não é, permitindo que essas pessoas, não é, fossem mortas com tanta facilidade, entre aspas, tá? Mas o que é importante é que você veja que o contrato ele já explica comprador, contrato, compra, não é? Ele trabalha em depósito. E aqui você veja o que era naquela época, era negociado, né? Ouro, prata, aqui já dá para ter uma ideia. Escravo, escrava, boi, ovelha, asno, não é? Então já dá para ter uma ideia dos objetivos, né? E se o vendedor é morto, o comprador deverá receber da casa do vendedor o quíntuplo. Então não dá, obviamente, para nós trabalharmos sem verificar. Ao 35, se alguém compra ao oficial boi ou ovelhas que o rei deu a este, perde o seu dinheiro. Então você tinha que tomar até cuidado com o que você comprava. Por quê? Por uma razão muito simples. Às vezes você comprava coisa que você perdeu o dinheiro, era nulo. Então, se alguém compra o campo, o horto e a casa de um oficial, de um gregário, de um vassalo, a sua tábua do contrato de venda é quebrada, e ele perde o dinheiro, o campo, o horto e a casa voltam ao dono. Então, assim, eles podem vender a um negociante ou outro funcionário do Estado seu campo, horto e casa. O comprador recebe em gozo o campo, o horto e a casa que comprou. Bom, não vamos discutir os dispositivos. Não é uma aula o que Hammurabi. Mas é importante para você, especialista em contratos, saber e afinar o seu discurso. Por quê? Por uma razão muito simples. Você dizer
que o direito brasileiro, latino, bebeu muito do direito romano, bacana. Mas falar que o contrato de compra e venda nasce com o direito romano, agora está errado. Porque desde 2067 a.C., nós já temos legislações de compra e venda. Então você toma cuidado nesse aspecto, tá bom? O próximo, não é? Está aqui, é justamente Manu. Nós já saímos da Mesopotâmia, estamos indo para a Índia. E depois Roma, e aí eu já encerro essa parte histórica. Na realidade, Manu era um deus, não é? Filho de Brahma, do deus Brahma, também lembra outra coisa, né? Mas é um deus muito querido, é um deus muito poderoso para os indianos, né? E no caso específico, essa legislação, né, que é o Código de Manu, ela é uma legislação baseada, obviamente, nos costumes, na estratificação social indiana. E a estratificação indiana é feita com base em castas. Então, fica notório quando você lê o Código de Manu, não é? Isso daí mais ou menos por volta de 1500 aí, antes de Cristo, não é? Que ele já salta aos olhos essa estratificação, né, entre as castas. Tá? Aí veja, venda de coisa alheia. E hoje não tem, né? Você acha que hoje em dia alguém venderia uma coisa alheia? Estelionato? Você imagina uma pessoa hoje cometendo este delito? Isso não existe, não é? Vender coisa alheia. Tanto é verdade que se você assistir os noticiários, né, criminais aí, locais, você vai ver que, né, uma vez ou outra já aparece um malandro desse daí vendendo coisa que não é dele. Né? E naquela época a gente já tinha. Né? Vamos lá para o slide. Ó. Aquele que vende o bem alheio sem assentimento do que é dele proprietário, não deve ser admitido pelo juiz a dar testemunho como um ladrão se imagina não ter roubado. Então, né, veja que se ele é parente próximo do proprietário, deve ser condenado a uma multa de 600 panas, que era o dinheiro dele, mas se não é parente e não tem nenhuma pretensão a fazer, é culpado de roubo. Aí vem uma doação, uma venda feita por outro, que não é verdadeiro proprietário, deve ser considerada como não feita. Lógico, não é dele, né? Então aqui até é uma questão. Mas olha, nós já temos o contrato de doação, que nós vamos ver aqui nesse curso. Nós já temos o contrato de compra e venda. Então, isso daqui nos leva a crer que antes de Roma, eu já tinha uma legislação em algumas partes do mundo, que hoje são países, né? Naquela época a gente falava povos, que trabalham a compra e venda, que tem na compra e venda a sua, vamos dizer assim, a sua base, tá? E realmente, você perceba que os negócios já eram realizados por compra e venda, isso na Índia, na Mesopotâmia, tá bom? Vamos lá. Para qualquer coisa de que se tem o gozo sem poder produzir nenhum título, os títulos somente fazem autoridade e não o gozo. Assim o tem determinado pela lei. Aquele que em pleno mercado de grande número compra um bem qualquer, adquire por justo título a propriedade dele, pagando-lhe o preço, ainda que o vendedor não seja o proprietário. Por quê? Porque aqui há uma questão referente à publicidade. Tá, eu volto a insistir, pessoal, eu não quero discutir o dispositivo em si. Eu só quero chamar a atenção para você, pós-graduando de contratos, que cuidado só, né? É antigo, né? Já é de outros povos. Aí o vendedor, de novo, não se deve vender nenhuma mercadoria de má qualidade como boa. O Código de Defesa do Consumidor em 1500 a.C., né? E aí sim, nós chegamos a Roma. Né? Roma... o que dizer? Eu dei essa aula aqui em São Paulo, um tempo, não é? Na PUC, enfim, sobre direito romano
E aí eu gosto muito dessa matéria. Talvez não só pelas próprias raízes minhas italianas, eu tenho a cidadania italiana, como a questão referente ao que foi Roma. Não é? Roma militarmente falando, Roma politicamente falando e Roma legalmente falando. Na realidade, Roma era um estado, não é? De diversas regiões que há muito pouco tempo atrás formaram a Itália. Não eram reinos, não eram povos que se unificaram e formaram então a República Italiana. Mas o que dizer de um povo que era eminentemente agrário se tornar o que se tornou? Então essa transformação do romano pastoril para o romano guerreiro, não é, para o romano jurista, não é, para o romano político, foi realmente uma das grandes transformações que a humanidade viu em relação a um povo. E Roma, só para a gente ter uma ideia, muito rápida, não é? Tá no contexto da pós de contratos, e pós é uma coisa bacana, porque a gente pode aprofundar, não é? Não é um curso em que eu vou falar de contrato de compra rapidamente, não, aqui eu aprofundo, não é? Eu tenho sempre comigo, uma vez eu tive uma aula com um padre jesuíta, e ele disse uma coisa para mim que eu não me esqueço: quer construir torres altas? Comece com as fundações. Então, assim, não adianta nada você falar, eu já quero o principal. Não, eu preciso te preparar para aquilo. Porque se eu te der o principal, você não terá base. Você conhece, eu conheço, mas não conhece profundamente. Então eu estou formando o advogado contratualista, aquele que domina, não é? Aquele que conhece, aquele que historicamente se posiciona. Então Roma realmente ele foi forte. Por que ele foi forte? Porque ele se estruturou em coisas que até hoje nós temos: exército, política e negócios e lei. Onde há lei, há hierarquia, há uma política consistente, eu tenho um estado de sucesso. É lógico, não quero discutir, não é, o que foi Roma militarmente, o que ela fez com a Europa, não é? Mas ela foi muito potente nesse aspecto. Mas esqueçam essa parte, não é? E vamos para a parte legal. Muito bem, então aquele mesmo pastor que criou todo esse grande exército, que criou toda a questão da República Romana, não é? Porque a República primeiro se fez com Césares, não é? Então ele era um país imperialista, um país imperial, não é? Cuja figura principal era o César. Depois, nós tivemos os 12 Césares, né? E depois nós tivemos as repúblicas. Né? Então aí já temos uma posição mais nova, né, politicamente falando. Mas da legislação romana, o que a gente... Lógico, você tem Gaio, né? Mas eu quero trabalhar primeiro duas coisas. A lei das 12 tábuas, que a gente não... Embora se fale 12 tábuas, mas foram perdidas. Então poderiam ser pedras. Lembre-se sempre que nós não tínhamos ainda acesso ao papiro. Então as coisas ou eram em pedras, não é? Ou eram em tábuas. Depois, já naquela época, nós já tínhamos algumas coisas relacionadas ao comércio em si, mas aí vem 500 e pouco depois de Cristo, não é? 300, ali entre 300 e 500, não é? Já com a ascensão do cristianismo, porque o cristianismo, quando ele se iniciou, não é? Ele foi repelido, não é? pelos governos, vamos chamar assim, romanos, não é, que viam nele um perigo, e depois, não é, por uma questão fantástica, ele vira o jogo, não é, e se torna praticamente o Estado. Não é? O Estado ficou muito envolvido com a religião e ainda até hoje. Tanto é que a sede do papado é Roma.
né? Então a igreja se iniciou ali e continua até hoje, entre aspas, ligada geograficamente, né? O Papa é o bispo de Roma, então enfim, mas quando você vai a um dos primeiros grandes homens, né, de Roma, que é Flávios Petrus Sabatius Justiniano, os Justinianos, né? O que ele faz? Ele já é católico, ele já é cristão. Então ele não está mais preocupado em perseguir, matar, jogar lá para os leões, não. Então ele já é um homem mais legalmente falando do que aquelas primeiras questões bárbaras lá, mas cada tempo o seu tempo, não é? Mas criou-se por Justiniano as institutas, que é uma compilação de legislações romanas, né? A gente até brinca, né? Já tínhamos duas faculdades de direito, uma em Roma, uma em Constantinopla, porque Roma era tão grande que Roma tinha duas sedes, né? Tinha a sede do Ocidente, que era Roma, e tinha a sede do Oriente, que era Constantinopla. Então, o que acontece? A gente brinca, fala, os alunos queriam colar e tinham muita dificuldade, porque era muita legislação esparsa, uma aqui, uma ali, outra cá, outra lá. Então, o que Justiniano fez? Justiniano compilou. Fez quase como se fosse um vademecum. E aí eu brinco, né, em sala de aula, que ajudava a tirar xerox autenticada pequenininha, hoje já nem existe mais, celular toda essa, e colocar no meio da perna e tal para colar, ficou mais fácil. E das institutas, não é, e já toda essa base, nós já tivemos a figura da compra e venda já estratificada. Tá? Eu trago aqui, né, uma obra do Antônio Vieira, Cura, e ele diz o seguinte, olha, a emptio venditio, que é o contrato de compra e venda, aí em latim, era um contrato consensual, enfim, os contratos são consensuais, não é? Não há contrato, a não ser que seja contrato comigo mesmo, algumas exceções aí que o professor Fábio vai tratar lá na teoria geral, mas consensual bilateral. Há um sinalagma, né? Uma via de mão dupla. Quando ele for classificar os contratos, é o contrato sinalagmático ou bilateral. Perfeito, né? Porque a proposta encontra aceitação e de boa fé. As pessoas estão ali positivamente e não negativamente no sentido de prejudicar umas às outras. Mais ou menos assim como a sua sogra. Que essa, pensa se ela tem boa fé. Boa fé é que está todo mundo pensando em querer o bem do outro. E a sua sogra com você, amigão, amigona? Né? Como é? Né? Ela tem nome, o nome dela é de bruxa. Né? É uma brincadeira, né? Toda sogra é boa. Fica aqui só uma. Mas se obrigava a transferir para outra uma dessas partes, que era o venditor, não é? Para outra emptor, que era o comprador, não é? Por isso emptor, comprador, não é? E o venditor, vendedor. Por isso emptio, venditio, não é? Ou vendício, não é? Que esse T tem o som de C e o C tem som de T. Então, quando você fala círculo, você vai falar tírculo, tem o som de T. Bom, a posse pacífica de uma res. Res, coisa, né? Quer dizer coisa. Que estivesse em comércio, dentro do comércio. Porque tem certas coisas fora do comércio? Tem, né? Até pouco tempo atrás, né, o bem de uso comum do povo não estava no comércio. Porque se você for lembrar bem, lá para a parte, não é, dos bens, não é, você tem os bens públicos, que tem os bens de uso comum do povo, lembra disso daí? Os bens especiais, não é, e os bens dominiais ou dominicais. E os de uso comum do povo era praia, rua, enfim, que são de gozo e uso de todos, né, estão apenas na propriedade do Estado por uma questão organizacional. Enquanto esta se obrigava, a emptor, a dar àquela uma determinada quantia em dinheiro que recebia a designação de precium. Essa é a base
hoje do nosso contrato de compra e venda. Você veja como o direito romano, né, ele realmente, aí sim, ele tem uma projeção muito grande no nosso código. Tinha no código de Clovis Bevilacqua, né, agora tem no de Miguel Reale. Então, assim, realmente a nossa base é uma base potente de direito romano. E essa daqui, a única coisa que vai diferir um pouco aqui é que hoje nós temos o domínio. E aqui a res. Então lá eu olhava para a coisa. Olha, eu vou vender uma coisa. E hoje você vai vender uma relação jurídica. Você vai vender um direito real que é a propriedade, que é o domínio. Então essa é, o que eu posso dizer para vocês, o que o romano enxergava naquela época e o que nós temos hoje aqui. Tá? Então as legislações romanas eram, se você for pegar essas legislações e trabalhar, fazer um espelhamento do Código Civil atual, você vai ver que realmente, estruturalmente falando, nosso direito é mesmo latino. Tá bom? Bom, aqui nós já vamos entrar nele. O príncipe dos contratos. Então, quando você... então, lembre-se sempre. Eu brinco aqui, só para situar um pouquinho, né, o direito, se você for pegar lá no comecinho, como era mais ou menos lecionado na minha época o direito, então a gente separava por tempo, né, ano. Então, o primeiro ano era Teoria Geral do Direito Civil, tocando direito civil. Segundo, obrigações. Terceiro, contratos. Quarto, coisa. Né, e quinto, direito de família e das sucessões. Então eu brinco sempre que o Código Civil começa com o nascimento da pessoa e vai até a morte dela, são sucessões. E ele vai, a pessoa cresce, compra bens, negocia, contrata, enfim, depois vem as propriedades, o direito das coisas, e aí ele vai chegando perto da morte, casa, então vem família, tá pertinho da morte, casou, tá a caminho dela, e já sucessões. São os dois últimos tópicos. Mas você veja que contratos, entre aspas, está ali no meio, né? Então eu tenho teoria geral e obrigações, contratos no meio, depois direito das coisas, depois família e sucessões. Então, e a parte de contratos, ela está dividida justamente, teoria geral dos contratos e depois os contratos em espécie. E o primeiro, como eu já falei para vocês, vem o contrato de compra e venda. E o dispositivo, que lá é o 481, para mim é o melhor conceito, com todo respeito aos doutrinadores, com todo respeito, né? Eu gosto do conceito do código. E o código é maldoso, né? Miguel Reale tem contratos que ele conceitua na lei, tem contratos que ele não conceitua na lei. E o contrato de compra e venda, ele conceitua. Então, quando você for pegar lá a legislação, você vai falar assim, nossa, aqui ele conceituou, mas lá ele não conceituou. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que nessa primeira aula, você estivesse comigo para verificar como eu penso. Eu sou muito técnico. Eu sou muito detalhista. O contratualista, ele é detalhista. Ele não escapa nada dele. Ele tem que ter uma percepção fora da curva. Tá? Ele tem que enxergar os pequenos detalhes. Não é uma pós fácil, mas ela é linda. Então, eu gostaria que você estudasse comigo as palavras. Tome cuidado, leia com calma. Respire. Absorva a palavra, estude ela. Não é? Isso é importante. E o que diz lá? Pelo contrato de compra e venda, uma das pessoas se obriga a transferir o domínio de certa coisa para uma outra pessoa que vai pagar um preço em dinheiro. Em sendo assim, nós temos que começar estudando as partes. Então, pelo contrato de compra e venda, uma das partes se obriga, direito das obrigações, se obriga a transferir
para uma outra pessoa uma coisa e essa outra pessoa pagar um preço, certo preço em dinheiro. Nesse primeiro bloco, nós vamos encerrar por aqui e no segundo bloco nós vamos trabalhar esse conceito. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.
Olá pessoal, então vamos retomar aqui o nosso estudo, não é, sobre o contrato de compra e venda, o príncipe dos contratos. Mas antes eu quero mandar um abração para vocês, não é? Que estão aí do outro lado, nos assistindo nessa nova plataforma digital. É uma forma nova de sentir vocês, não é? Porque nós somos professores muito antigos, não é? Pelo menos como eu, estamos mais de 20 e tantos anos lecionando. Eu senti realmente na pele o que era o aluno presencial para o aluno digital. O amor é o mesmo, não é? O carinho é o mesmo. Só que nós estamos muitas vezes muito longe de vocês, mas o coração está perto. Não é? E aqui uma forma de mandar um abraço para um aluno, mas abraçando todos vocês, não é? Mandar um abraço para você, Dantas. Está aí em Natal, não é? Nosso amigo da Marinha, que hoje está na reserva, mas que teve um trabalho muito bonito, né? Durante todo o período que serviu a essa nobre força armada, que na hierarquia, né, é a primeira, né, a primeira arma brasileira foi a Marinha de Guerra, né? Então, um grande abraço para você, Dantas, e que está aí em Natal. E em seu nome, eu quero abraçar todos vocês que estão nos assistindo agora. E vocês mandem as mensagens aqui para o Legale, né, para que eu possa conhecê-los, e também mandar um abraço especial para todos vocês, tá? E para as suas sogras queridas, né? Mandar um abração para a sogra. Qual é o nome da bruxa? Brincadeira, lógico, né? Mas fica um abração para vocês, tá bom? Então, pelo contrato de compra e venda, uma das pessoas, que pode ser natural ou jurídica, outro ponto importante, viu, pessoal, dessa pós. Eu sei que a gente tem sempre uma força que nos arrasta a dizer pessoa física, mas é pessoa natural. A pessoa física é para o direito tributário, pessoa física é para o direito financeiro, pessoa física é para o gerente do banco, né? O civilista puro, né? O contratualista, né? Ele vai chamar pessoa natural, que é a designação da lei. Todos nós viemos de um útero feminino, todos nós viemos da natureza. Então, nós chamamos pessoas naturais e não físicas, tá? Então, se você procurar o Código Civil inteiro, você não vai achar essa expressão pessoa física, tá? Então, essa é a ponderação que eu queria fazer para vocês. Bom, uma pessoa natural ou jurídica transfere o domínio para a aula. Para a aula. Mas, Durval, eu não compro uma coxinha. Durval, eu não compro um carro. Durval, eu não compro uma casa. Na realidade, não. Na realidade, você adquire o domínio. Essa é a informação legal. Tá? Você vai, olha, eu não, quem sou eu para poder, não é? Mas já, desde que eu trabalho com advocacia, também tem um tempo, não é? Eu sou legalista. O advogado legalista não erra. Tá? Então a lei fala transferir o domínio. E muitos notários que passam escrituras, né, eles usam a expressão, neste momento, transfere o domínio do prédio, transfere o domínio da motoca. Então eu, particularmente falando, prefiro. O que está em negociação, diferentemente de Roma, né, Roma você viu que é a res. Aqui é o domínio, tá? A propriedade. Então, na realidade, esse é um momento que a gente tem que prestar muita atenção, porque lembra que eu falei para você, você está numa pós muito bonita, que é a pós de contratos. Só que você tem que ajustar o linguajar. Você tem que pensar o contrato. Então, em sendo assim, como nós estamos dando uma especial atenção para o contrato de compra e venda, o que eu vejo, né, para você é de você respirar e começar a pensar como um especialista. Isto é, não é, trabalhar estas questões abandonando aquilo que você achava que era para um mundo novo, que é o mundo da técnica. Tá? Então, é lógico que o domínio, não é, eu quero a coisa,
né? Eu não quero um direito real. Um direito real é hipotético. Um direito real é fictício. O direito real é intangível. Eu não consigo tocar. Agora, quando eu compro a motoca, eu já quero sair andando. Quando eu compro o carro, eu já quero buzinar. Né? Lembra da buzina paquerinha? Não é da sua época, não é? Então você já quer buzinar. Mas a base é o domínio. É o direito real que eu estou transferindo. Durval, por que você fala tudo isso? Para que você entronize isso daí na sua especialidade. Por quê? Porque aqui eu não falei posse. Eu não falei posse. Está aqui a primeira grande sacada do advogado criminalista, do advogado contratualista. Ter essa ideia de que o código fala em domínio, então você só pode vender propriedade. Então eu só posso vender coisa que é minha. Tanto é que se você fizer uma migração para o direito penal, você vai observar no 171 estelionato, que está lá, vender o que não lhe pertence. E aí nós remontamos ao direito histórico. Lembra que nós vimos na história da compra e venda de que as pessoas já não podiam vender coisas que não lhe pertenciam. Então, o que eu vejo nisso daqui, não é esse erro do advogado em contratar errado. A posse não é adquirida por um contrato de compra e venda. É por um outro contrato. Cessão de direitos possessórios. Ajuste o seu contrato. Especialize nessa área. Preste atenção nas palavras, caro pós-graduando. Abra sua mente, seja técnico. O mundo da graduação ficou para trás. O mundo da pós-graduação requer um profissional habilitado para. Requer um profissional que tenha a envergadura de acertar. Nós temos os títulos no Brasil. Especialista, mestre, doutor e livre docente. O pior é o especialista. O especialista carrega com ele uma grande responsabilidade. Eu tenho especialização, eu tenho mestrado, eu tenho títulos, tá? Mas eu confesso para você que é tão bom ser mestre. Mestre é para ensinar. Mestre, fala, mestre, eu falo. Doutor, até que ele diga coisa que não deve, eu ia falar uma expressão muito popular, mas enfim, até que ele diz, ele tá certo, doutor, o que fala tá certo. Mas o especialista, esse é danado. Ele não pode errar. Ele não pode errar. Ele tem que acertar. Se espera de um especialista a técnica, o cuidado, o carinho, a destreza, a perspicácia. Coisa que eu não espero de um mestre. Mestre é para me ensinar. Mestre é para me dar a diretriz. O especialista é uma profundidade. Por isso, querido, eu vou trabalhar muito nessa pós você. Embora nós estejamos à distância, mas eu vou abrir o seu coração. Eu quero que você saia daqui um avião em contratos. Eu quero que você saia daqui um técnico potente em contratos. Uma pessoa que será referência em contratos. E aí você tem que observar que a palavra prevista na lei, ela tem um significado. Então toma cuidado. Isso quer dizer o seguinte, na hora de elaborar o seu contrato, e agora entra uma parte prática, né? O sentido da pós-graduação é esse, né? É trabalhar a conjuntura do instituto, trazendo uma parte prática também, afinal de contas nós precisamos discutir isso daqui aqui. Né? Então, no caso específico, né, o que eu digo sempre? Que o advogado que vai elaborar o contrato, que tem essa especialização, tem essa patente de especialização em direito contratual,
ele tem que se acercar ou se cercar de um detalhe. Verificar se o objeto do contrato de compra e venda realmente pertence ao vendedor, ao vendício. É uma obrigação do advogado. É uma obrigação do advogado. Não é? E se a pessoa não tem essa prova, então que ela declare. Declaro para todos os devidos fins e efeitos de direito que sou o proprietário dessa coisa. Não é? Por quê? Porque amanhã depois sobra, eventualmente, né, pessoal? A gente está um excesso de cautela, sobra para o advogado. Por quê? Uma casa é fácil, um imóvel é fácil, o nome da pessoa tem que estar na matrícula. Eu sou o coordenador da pós-direito imobiliário. Então eu falo qual é o conceito mais fácil do mundo? Propriedade imobiliária, seu nome está na matrícula. Se não tiver na matrícula, você não é dono. Mas já com uma motoca, já é diferente. Com um celular, já é diferente. Com uma caneta, é diferente. Porque eu chego para você e falo, cadê a nota fiscal do seu celular? Ah, para, Durval, nem sei onde está. Ah, você comprou essa caneta bonitona? E, cara, comprei. Cadê a nota fiscal? Ah, pá, eu vou saber da nota fiscal da caneta. Então, hoje, você já não tem mais condições de provar a sua propriedade em relação àquela determinada coisa. Você não declarou no imposto de renda, tem uma caneta. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, não é? Se cerque desses cuidados. Converse com a pessoa que está vendendo. Você que está elaborando o contrato, você que é o técnico, você que é o responsável, tá? Ok? Cercando desses cuidados, a parte de imóvel é fácil. Pega a matrícula atualizada. O nome do cara tá lá? Tá. Se não tiver, ele só tem posse, hein? Cuidado para não trocar aí, hein? Tá? Então, fechou. Transfere o domínio de certa coisa e o outro, que é o empcio, que vai pagar certo preço em dinheiro, do latim precium. O Caio Mário da Silva Pereira, no conceito dele, ele usa o conceito, eu gosto muito do Caio Mário, né? Ele usa o conceito e no final ele põe pagar certo preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente. E aí ele abre, não é, para as novas formas de pagamento em dinheiro, que são as digitais. Porque eu sou de uma época que não tinha cartão de débito. Tínhamos no máximo cheque como título de crédito. Mas nós não tínhamos o dinheiro. Né? Mas, se ao final do negócio vem o dinheiro, seja ele intermediado por uma parte digital ou por um título de crédito, que é o cheque, compra e venda. Tá? Durval, mas por que você fala tudo isso? Chega a cansar. Porque é ótimo. Porque se você dá um sapato em troca de uma caneta, é o próximo contrato, é a permuta. E eu não vou permitir que um aluno meu erre o contrato. Não um especialista. Então, você vai perceber nessa pós comigo que qualquer diferença no contrato, uma nuance no contrato, o advogado transforma esse contrato em um outro. Que é um dos erros mais terríveis do contratualista. Você queria contratar, erra no contrato e ele vira outro. Por uma, vamos dizer assim, não destreza do advogado. É desculpável num graduado? Ah, tá bom, mas não um especialista. Então é necessário um envolvimento, é necessário uma atenção, não é? Então eu peço essa especial gentileza tua. Então nós temos o conceito, para mim eu fico com o conceito legal, se você puder colocar lá para mim, Larissa, o conceito, aí, beleza, pessoal? Então nós temos o conceito fica com o conceito de lei. Ah, mas tá bom, você pode ir na doutrina, você fica à vontade, eu acho a doutrina importantíssima, mas eu gosto desse conceito legal. Ele acertou na mosca, né? Trazido lá do direito romano. Lembra que com uma diferença, o direito romano, ele transfere a coisa, e o direito civil moderno brasileiro transfere o domínio, que é um direito real. Depois, nesse mesmo slide, nessas bolas coloridas, você vai ver efeitos reais ou obrigacionais. O
que gera um contrato de compra e venda? Qual é o efeito que ele gera? Bom, vamos olhar pela dinâmica do contrato, porque você, advogado, tem que observar essa dinâmica. Então eu vou olhar para o vendedor. Vamos pensar que é uma caneta, ok? Então, ele entrega. Ele entrega. A princípio, né, parece um direito real. É aquela nossa pressa de olhar para a coisa. Mas, quando você vai ao 481, que ele fala, se obriga a transferir, é uma obrigação de dar. Né? Transferir o domínio. Então, eu tenho que dar o domínio para você. Então, se eu estou numa obrigação, o direito é obrigacional e não real. Que diferença isso faz? Ah, no Brasil faz muito. Não é? Porque em alguns países, por exemplo, como a França, não é? Se você fecha um contrato de compra e venda e fala o seguinte, estou fechando um contrato de compra e venda de uma caneta para você. Eu assino, você assina, a caneta já é sua. Não é? Aí o efeito dele já é real, a caneta já é sua, embora você não a tenha. No direito brasileiro é diferente. A transferência dos bens móveis se dá com a tradição. Né? Então, na realidade, essa transferência do domínio, então no contrato, que vai gerar uma obrigação, o efeito é obrigacional, olha essa aqui bacana, olha, qual é a minha obrigação? Transferir o domínio. Ato posterior eu entrego. Por quê? Porque quem compra domínio quer usar, eu não gosto da expressão gozar, eu acho sexual, eu uso frutificar. Usar, frutificar, dispor e reaver. Então ele precisa do bem. Como é que ele vai ter e não vai usar? Mas o nosso código, da maneira como ele está montado, o efeito do contrato de compra e venda é obrigacional e não como no direito comparado, que é real. Que o próprio contrato já transfere a propriedade. Não. Aqui eu preciso do momento seguinte. Numa casa, por exemplo, você levar aquela escritura pública para registro. E no caso do bem imóvel, a entrega, que é a tradição. Tá? Então o efeito é esse. Tá? O efeito é meramente obrigacional. Aliás, já nem precisava, né? Você que é especialista e que debatemos agora, você já vai perceber, né? Transferir e o outro a pagar certo preço em dinheiro. Então, você perceba que um tem uma obrigação de transferir o domínio e de outro a pagar certo preço em dinheiro. São obrigações. Direito obrigacional. Então, qual é o efeito que ele gera? O efeito obrigacional. E aí, no meio tem um bem. Tá? Então, só ajusta essa parte. No tocante aos elementos, né? Por que o senhor fala tudo isso? Porque, assim, essa é a parte doutrinária. É necessário que você saiba de que essa formação vai permitir que você lecione contratos. Essa formação vai permitir que você palestre contratos. Essa informação vai permitir que você faça curso de contratos. Então, é necessário que você conheça uma parte doutrinária. Não é? E esses elementos, você já percebeu, não é? Desde o direito romano, não é? Que nós temos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta. O primeiro, a res, que é a coisa. E aqui é necessário fazer uma parada na nossa aula para nós discutirmos o direito. O que é coisa? Coisa é tudo que existe na natureza, aqui é um E, exceto o ser humano, incluído a sogra, porque sogra não é ser humano. De brincadeirinha,
Brincadeirinha. Você que é sogra, não é você que eu estou falando, é as outras. Não é porque sogra diz que a sogra é a personificação do mal. E nós vamos lembrar Santo Agostinho. Vamos pensar na sua sogra. Aí você pensa o seguinte, o que diz Santo Agostinho sobre o mal? A ausência do bem. Ih, é igualzinha a minha sogra, eu não consigo enxergar o bem nela. Aí tá vendo? Santo Agostinho tinha razão. Né? Mas brincadeira à parte. Canetinha de... Não é ser humano? Não é coisa. Microfone é ser humano? Não é coisa. Relógio é ser humano? Não é coisa. Sogra é ser humano? Brincadeira. É ser humano. Então ela não pode ser vendida. Não é? Muito antigamente, em Roma, o ser humano poderia ser vendido, os escravos. Tá? Mas hoje não. Então, essa coisa, quando ele fala res, não é? É tudo que existe na natureza, exceto o ser humano hoje, ela é o quê? Ela é precificada. Mas, Durval, por que eu vou precisar precificar a coisa? É o próximo. Precium. No contrato de compra e venda, primeiro vem o objeto. Vamos pensar em montar um contrato de compra e venda. Primeiro a coisa, tudo que existe na natureza, exceto o ser humano, incluída a sogra. Ok? Ok. Então vamos para o próximo. Isso pode ser vendido? Aí nós vamos observar. Está dentro do comércio ou está fora do comércio? Porque alguns bens são inalienáveis por força de lei. Então não podem ser vendidos. Não é? Mas por que é necessário precificar? Ora, porque se de um lado eu tenho a coisa, o que diz o 481? Do outro lado, eu preciso que alguém pague certo preço em dinheiro. Então, eu tenho que precificar. Como é que você consegue pagar alguma coisa ilíquida? Então, a precificação no contrato de compra e venda, senhor pós-graduando, ela é importantíssima. Por quê? Porque do outro lado você vai ter uma pessoa que vai pagar certo preço em dinheiro. E aí, e voltando para Roma, o consenso. Lembra da empsio vendicia, que é o contrato de compra e venda? Que ele fala o consenso entre as partes? Ora, é lógico. E o consenso vai recair sobre duas coisas. Você já pensou? Ah, já, lógico. Primeiro a coisa e o preço. Estou vendendo meu carro, 30 mil. Você está louco, dou 15. Perceba, alguém está vendendo o carro, outro está interessado nesse mesmo carro. E por que não foi travado o contrato de compra e venda? Porque não se chegou a uma precificação final. De um lado alguém queria X, de outro lado alguém queria menos. Não precificando, eu não tenho precificando da maneira como eu queria, não é? Eu não vou concluir o contrato. Imagine que as três coisas estão lá no contrato. Está a coisa, está o preço e está o consenso. Não é? Aí eu consigo concluir. Mas se não há consenso, não há contrato de compra e venda. Eu quero comprar seu apartamento, quanto ele vale? 600 mil, dou 200. Você está louco? Então eu tenho a res, eu tenho as precificações, o que eu não tenho? O consenso. Então, para se trabalhar o contrato de compra e venda, é necessário, não é, travar essas três coisas. Não é? O bem, o preço e o consenso. Então nós temos aí os elementos do contrato de compra e venda. Você vai ensinar muito isso daí para a graduação. E do ponto de vista prático, é lógico que nos interessa. Porque você viu que sem uma dessas pontas, não há contrato de compra e venda, o famoso CV. Ok? Então vamos para o próximo slide. Veja que eu sou suspeito de falar, né, pessoal, que vocês vão enxergar no professor, né,
aquela questão de amar, não é? O direito essa parte, não é? Do trabalho, né? Dos contratos e tudo mais, não é? Eu sou bem devoto, eu gosto muito. Muito bem, então nós já vimos que o contrato de compra e venda gera efeitos. Ele é dinâmico, ele é um negócio jurídico. Lembra-se, até antes de entrar em consequências, eu gostaria de relembrar algumas coisas com vocês. Mas é pouca coisa, só para a gente poder avançar, para ter a base, não é? Se você for observar bem, lá no artigo 104, ele diz o seguinte, dos negócios jurídicos. Então ele diz, para valer o negócio jurídico é necessário ter um agente capaz. Lembra disso daí? Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Forma pré-escrita ou não defesa em lei. Então eu estou partindo do pressuposto de que o nosso contrato, os agentes são capazes. O objeto é lícito e a forma é prescrita ou não defesa em lei. Tá bom? E aí, baseado nesse ato jurídico perfeito, nesse negócio jurídico perfeito, além, né, de termos esses efeitos, nós teremos o quê? Nós teremos consequências. E elas são positivas ou negativas? São consequências legais. Opa, vamos voltar aqui. São consequências legais. E essas consequências legais, elas estarão justamente lá no Código Civil Brasileiro. O primeiro, não é? Os vícios redibitórios e a evicção de direito. Aí você fala o seguinte, mas os vícios redibitórios não estão inseridos no contrato. Sim, mas eles estão inseridos na teoria geral. Embora seja um ponto da matéria do professor Cáceres, não é? Mas os vícios redibitórios, só para a gente trabalhar aqui, só o conceito, eu não vou, as despesas do contrato, sim, aí nós vamos bater um papo sobre isso daí, mas no caso específico dos vícios, que são os vícios redibitórios? Você lembra lá da faculdade, mas nós vamos pensar o seguinte, Durval, eu vendi uma coisa. Isso eu preferia que você dissesse o seguinte, eu transferi o domínio da coisa. Agora ficou bacana. Ok. E qual é a primeira consequência? O contrato em si vai carregar uma obrigação acessória, que é a do vício redibitório. Se essa coisa que eu transferi o domínio tiver um defeito oculto, que, letra A, torne imprestável para o uso, ou B, lhe diminua o valor, nós estamos diante de um vício redibitório. Lembrando sempre que esse vício ou defeito é oculto. Uma pessoa comum não consegue observar. Então, o que acontece? Quando este vício vier à tona, embora o contrato, isso é muito importante, hein? Embora o contrato não tenha previsto a responsabilidade pelos vícios redibitórios, durma tranquilo. Porque ele é um elemento natural do negócio jurídico. Eu tenho 3 elementos do negócio jurídico. Eu tenho os essenciais, eu tenho os naturais e eu tenho os acidentais. Os essenciais estão lá no 104. Agente capaz, objeto lícito, né? Os naturais, a evicção e o vício redibitório. E os acidentais, que são a condição, o termo e o encargo. Então ele é um elemento natural. Isto é, contratando ou não contratando, a lei já fala, embora não esteja no corpo do contrato, eu te resguardo, não porque você contratou, mas porque a lei assim o diz.
Entendeu? Por isso que eu falo que ele é elemento natural. Ele já nasce com o contrato. O Durval, mas aí vamos pensar um pouco na parte prática. Eu vejo alguns contratos em que a pessoa coloca o vício redibitório lá nas cláusulas, né? Então, é só rapidamente, lembrando que cláusula é um termo latino, né? Vem de claustro, fechado, tá? E fobia, aí já do grego, phobos, medo, né? Então, o medo do fechado. Mas claustro, por isso que vem cláusula primeira, fechado, número 1. Cláusula segunda, fechado, número 2. Porque cada cláusula que eu travo, eu fecho um negócio, eu fecho uma obrigação. Então, por isso que nós usamos a expressão cláusula, vem de claustro, que quer dizer fechado. Mas, enfim, não é, as pessoas colocam a cláusula. Ah, é redundante? Não, eu também coloco. Mas não precisava, né? Não precisava. Mas a gente insere, né? O que abunda não prejudica. E além do mais, pessoal, fica ali, não é? Tá ali, a pessoa não precisa de... Não é como uma lei penal em branco, você tem que ir lá no código para falar o que é. Não, já está no corpo do contrato, tá? Então, esse é o vício redibitório. Eu não vou entrar aqui em detalhes do vício redibitório, essa não é a minha parte da divisão, mas eu quero dizer para você justamente isso. E o outro elemento natural, que é a evicção, de direito, que diz o seguinte: olha, quando eu vendo, se esse bem que eu vendi, Durval, não seria transferência do domínio? Sim. Que eu transferi o domínio, ok? Mas só lembrando que a gente usa... Quando você vai falar com a pessoa vendi um carro. Você como é advogado, você vai falar, você transferiu o domínio, a pessoa fala, esse cara é um porra, esse cara. Então, no dia a dia, seja popular. Tá, vendeu o carro. Num congresso, num parecer, enfim, mesmo em um contrato ou no poder judiciário, transferiu o domínio. Mas pensa bem o seguinte, então foi transferido o domínio e a coisa foi entregue, não é? E se a coisa foi entregue, deixa eu pegar essa borracha aqui para apagar, que aqui ficou bagunçando. Fica tremido aqui porque não é como escrever com a caneta, né? Aqui tá um entregue certinho, tá bom? Então, se a coisa foi entregue, esta coisa é perdida, presta atenção agora, para um terceiro estranho ao contrato. Não, peraí, eu não tô entendendo isso daí não, peraí, eu vou perder essa coisa para um terceiro? Mas peraí, eu não adquiri o domínio do Paulinho? Então, cara, evicção é isso daí, ela é poderosíssima, né? Eu tenho o Durval, que é o adquirente, o comprador. Eu tenho o vendedor, que é o Paulinho, e vem um cara do além do aquém, com uma decisão judicial, presta atenção, com uma decisão judicial, e o juiz fala o seguinte, olha, essa coisa não é do Paulinho que vendeu, nem é do Durval que comprou. É do antenor que tem a ordem judicial. Muito de brincadeira. Às vezes é assim a vida, né? Não se precaveu no contrato, enfim, a coisa era realmente de propriedade dessa pessoa, né? Então você perde para um estranho, um terceiro estranho ao negócio, a coisa da qual você adquiriu o domínio. Então, essa é a evicção. Tá? A evicção no código, ele tem um dispositivo que diz o seguinte, a evicção você pode majorar, aqui é um J, mas não vai, não é? Ou você pode diminuir. Cuidado. Aí tem que tomar cuidado. No manejo da evicção. Na perspicácia. Então vamos lá, pessoal. Você que está fazendo a pós-graduação é uma parte prática.
Posição número 1, eu não tenho a evicção no contrato. Show de bola. Não é? A evicção é um elemento natural, tranquilaço. Não, eu tenho ela no contrato. Se você tem ela no contrato, você toma cuidado. Por quê? Porque a evicção no contrato ela pode ser manejada. Ela pode ser manejada para mais ou ela pode ser manejada para menos. Ela pode ser manejada, por exemplo, olha, eu não vou pagar tudo. Se você perder essa casa para um terceiro, eu vou te pagar 70%. Ah, é? Sim. Ah, você trouxe essa cláusula, bonitão. Ah, você é peitudo, hein? Quer diminuir a evicção? Agora eu quero aumentar. Eu só fecho isso daqui se você falar que você vai me dar 100% do valor do mercado do imóvel. Então, a evicção, diferentemente do vício redibitório, ela pode ser majorada, ela pode ser diminuída, ela pode ser manejada no contrato. Você não fala nada, a evicção existe. Você fala alguma coisa, a evicção existe. Mas isso não é o risco, se ela está ou não está. O risco está em ela estar sendo manejada. Esse é o cuidado que você deve ter como contratualista. Conhecer o instituto nas suas bases e saber manejar esse instituto dentro do corpo do contrato. Ah, mas a pessoa majorou, ele tem má fé? Não. Tem má fé legal. O outro advogado que cochila. O outro advogado que não sabe o que é, assina aí. Não é um especialista. Turma, a questão que eu penso sempre, e eu sou até hoje, penso muito empresarialmente falando do contrato, eu não decido, quem decide é o meu cliente, eu tenho que alertar. Eu tenho que me reportar. Então dizer o seguinte, ó, o cara aumentou o valor do imóvel. Ah, eu vou pensar, tudo bem. Ele pode até falar, doutor, eu fecho. Não, não fecha, vamos tentar diminuir então agora. Já que ele quis aumentar, vamos diminuir para 70. Então, assim, o que o advogado tem que fazer? O advogado tem que orientar. A decisão não é nossa. Eu acabei de fazer um parecer de contratos, né, justamente nesse sentido. Olha, isso é gerencial, isso é gerencial, isso é gerencial. Eu, como jurídico, só posso te dizer que não há ilegalidade na maneira como ele contratou. Mas ele levou a sardinha, não é, para a brasinha dele. E aí você tem que falar, queridão, vamos dividir a sardinha, ou traga a sardinha para cá. É a ideia da sardinha, tá? Então a evicção é isso daí. E a outra consequência é a despesa do contrato, que está lá no 490, eu vou me permitir trazer o código aqui, e lá diz o seguinte, salvo cláusula em contrário, eu odeio quando começa salvo cláusula em contrário. Turma, lógico que você será técnico, lógico que você será um especialista, mas cara, você não pode deixar de ser de ligeiro. Ligeiro você tem que ser. Então, por exemplo, você toma cuidado com esse salvo disposição em contrário, porque o cara vai socar em você, vai majorar uma coisa, ou vai retirar, vai suprimir. Por quê? Porque tem salvo disposição contrária. E você pode fazer o quê? Tirar a cueca pela cabeça, por exemplo, é um dos aspectos. Então, você não foi técnico. Você não foi atencioso. Então, assim, eu sempre falo que... Por isso que eu falo que essa parte do curso é prática, porque você vai chegar e falar, ah, entendi, você quis brincar comigo, né? Você usou o salvo expressa disposição em contrário para me ferrar, então agora eu só contrato assim. Aí o cara verá o quê? Força com força. As forças se igualam. Tá? Então você toma cuidado quando começa assim. Então diz lá esse dispositivo, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas da escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Então aqui quem é que vai pagar todas as despesas? O nosso amigo comprador. Amanhã eu não quero, então muda no contrato, amigão. Divide.
A lei não fala, ela fala salvo de expressa disposição em contrário. Você pode falar então que o comprador que ia pagar tudo vai pagar 73% e o outro a diferença, 60% e outra diferença, metro a metro, meio a meio. Mas o problema não é esse, o problema é se eu não escrevo nada. Se você não escreve nada, aí vale a lei. E as despesas presta atenção, só que nós estamos dentro do contrato de compra e venda. E as despesas do contrato de compra e venda, então, ficarão a cargo desse cara chamado comprador. E qual é a obrigação dele mesmo? Pagar certo preço em dinheiro. Pô, eu lembro do Caio Mário, ou em valor fiduciário correspondente. Sou seu fã. Não é? Por isso é que eu falo que quando você está na pós online, você precisa de acompanhar o raciocínio. Porque depois, quando nós vamos desenvolvendo o curso, você vai falar, Durval, eu estou acompanhando seu raciocínio. E quando você fala, eu já estou chegando lá, Isso é ótimo, porque você já está treinando para ser um grande contratualista. E eu tenho certeza absoluta que você será. E com título, hein? Com patente. Né? Então isso ainda é mais bacana, né? E por fim, os riscos. Olha, pessoal, no direito romano, deixa eu apagar um pouco aqui, só porque está poluída já a tela, né? Nós tínhamos, isso daqui vem de lá, né? Nós tínhamos uma expressão lá bacana, que se chama assim, res perit dominus. Então vamos colocar aqui, caneta, res. Eu já sei o que é res, é coisa. Perit, perecer. E dominus. Res perit dominus. A coisa perece em poder do dono. A expressão domínio vem de dominus. Dominus quer dizer senhor. E essa expressão também era usada para o senhor? Sim. Esse senhor é no sentido de autoridade, né? No sentido de poder. Então aqui a expressão é poder. E hoje a gente fala senhor no aspecto teológico, porque ele faz coisa que ninguém faz. Seu filho está à beira da morte no hospital, você ajoelha, a chamada genuflexão, e fala, olha, Senhor, salve o meu filho. Porque o Senhor tem esse poder. Então, a expressão Senhor, ela está intimamente ligada a poder. Pessoal, não é soberba, é vocativo. Não é? A nossa sociedade é estruturada assim. Não é? A ascendência. Tá? Então, essa ascendência pode ser por idade, pode ser por patente, pode ser posição no escritório, enfim. Né? Então, o Senhor refere-se a poder. Então, a coisa perece em poder do dono. Então, vamos pensar o seguinte. O negócio de compra e venda, de um lado o dinheirão, de outro lado a propriedade. Em algum momento eu vou entregar, que nós chamamos de tradição. E o que diz o 492? Vamos lá. O 492 é o seguinte, até o momento da tradição, que é essa mocinha que está aqui embaixo, que é a entrega, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e as do preço por conta do comprador. Lógico, enquanto não foi feita a tradição, o dinheiro está comigo, né, normalmente, e a propriedade está com o cara. Então o cara vem me trazer a motoca, bate a motoca, deu PT, fala, cadê a moto que eu vou comprar? Deu PT, me dá o dinheiro. Não, de jeito nenhum. Enquanto a coisa está com você e você não me entregou, os riscos da coisa são sua. Vendedor. Então você vai lá no banco pegar o dinheiro. Eu vou lá no banco pegar o dinheiro para pagar a motoca. Quanto que é? 8 mil. Aí você vai ver um fenômeno brasileiro, que é a saidinha de banco. Aí pegou o dinheiro, alguém cantou alguma coisinha, pá, abordou, levou o dinheiro. Aí você chega na casa do cara e fala, me dá. O cara fala, perfeitamente. Só que você tem que me dar certo preço em dinheiro, que foi o preço que nós acordamos, o consenso. Eu fui roubado na porta do banco, mas mesmo assim me dá. De jeito nenhum. Até o momento da tradição,
O dinheiro, o risco do dinheiro corre por conta do comprador. E o risco da coisa, do vendedor. É o que estipula isso daqui. Então, essas são as chamadas, pela doutrina, as consequências do contrato de compra e venda. É lógico que nós temos tantas outras, mas essas são as principais consequências. Tá? Então, assim, Durval, também posso contratualizar, isto é, eu posso transformar estas consequências em cláusulas? A resposta é sim. Mas eu não fiz a cláusula. Não tem problema, a lei já fez por você. Se eu não tenho a obrigação contratual, eu tenho a obrigação legal. E aí, eu quero fazer uma ponderação com você, constitucional agora. Por quê? Porque, cara, como é bom pós, né? Pós, nossa, eu tenho um prazer com pós-graduação, porque aqui a gente discute tudo, né? Discute o universo do direito, discute a história, né? Discute a prática. É um negócio bem aberto, né? Eu já não preciso mais de te ensinar. Nós precisamos de discutir, não é? Aprofundar, ver com outros olhos. Mas é lógico, você vai perceber que a nossa pós-graduação, na medida do possível, eu trago os conceitos, eu trago, enfim, para a gente poder também recordar é viver. Mas, nesse aspecto, não é, de contratualização, não é, de se trabalhar nessa questão de se fazer inserir, não é, e observando toda a tônica, não é, que nós temos, lembrando sempre, não é, de que a contratualização ela é melhor para fins de prova. Por quê? Porque senão fica no disse-me-disse, não sei o que, a lei é bacana, é fantástica. E lá na Constituição Federal, que é o que a gente tinha dito, diz assim, que essa é uma base. Você no Brasil, né, brasileiros e estrangeiros residentes no país, você só está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, de contrato, de decisão judicial. Aqui, não, obviamente, é recorrível. Isso quer dizer o seguinte, eu levanto de manhã e digo, sou livre, vírgula. Você tem um monte de obrigações que você contratou, meu chapa. Se você não foi lá no banco, não abriu aquela conta corrente, não pegou aquele empréstimo, foi você que foi lá. Então você se obrigou a contrato. E tem coisa terrível que basta você respirar que você tem essa obrigação. Você não contrata, mas o Estado contratou unilateralmente para você. CPF, entregar imposto de renda, pagar os impostos, não sei o que. Eu não quero pagar IPVA. E não tem papo. Obrigação tributária. Então, quando é que o ser humano é verdadeiramente livre? Quando não tem lei, não tem contrato e não tem decisão judicial. Eu sou casado, eu também já fiz bodas, né, de prata, né, vi mais de 25 anos, já estou chegando aí a 30 anos de casado, né, e eu tenho várias obrigações que estão no Código Civil Brasileiro. Ah, mas são obrigações já naturais, criar a prole em conjunto, ok, mas está no Código também. Fidelidade recíproca, não é? Então, assim, lá a gente tem que entender esse aspecto. Então, por isso que eu falei para vocês justamente dessa questão, não é, de contratar, não é, enfim, não é, a contratualização e o que eu estou obrigado ou o que eu não estou obrigado. Eu vou passar agora para o próximo slide. E esse próximo slide, deixa eu só... eu vou tratar das limitações. Então, presta atenção, nós já vimos o escopo do contrato de compra e venda, já vimos que ele é a base do capitalismo. Lembra, a circulação de bens ou serviços, e a circulação de bens, qual é o contrato padrão? O contrato de compra e venda. Nós já vimos os elementos, os efeitos, as consequências. E agora eu vou entrar no mundo maravilhoso das limitações. Aí você vai me dizer o seguinte,
E tem limitações? Tem. E essas limitações são limitações legais. Ah, tá no contrato? Não. Posso colocar no contrato? Pode, mas está na lei. Então, nós vamos discutir agora coisas que eu não tenho tanta liberdade assim de contratar. Elas já estão pré-postas. Elas já estão pré-definidas legalmente. Elas já estão pré-estruturadas legalmente. Então, para esse fim, não é, a gente vai ter que trabalhar essas limitações, explicar para você, não é? Por quê? Porque você, como especialista que você tem que conhecer na magnitude o contrato de compra e venda. E informar ao seu cliente certas particularidades que ele precisa de saber, que o contrato de compra e venda carrega reboque. Quando você fecha a compra e venda, ele é um trenzinho, ele vai trazer diversos vagões. Aí o cliente vai falar, mas eu nem sabia disso. Pois é, então, por isso o especialista existe. Para poder lhe posicionar sobre o que você está comprando, que é a locomotiva, e que queira ou não queira, ela vai trazer vagonetes, ela vai trazer vários vagões, os quais você nem sabia. Então, no próximo bloco, nós vamos trabalhar justamente essas limitações, tá bom, pessoal? E eu vejo vocês na próxima aula.